Eu tenho certeza que muitos de vocês assistiram a Casa de Papel. É uma temporada espanhola super popular da Netflix. Acho que é uma das grandes séries que a gente teve aí nos últimos tempos. A história se concentra em um grupo de ladrões que planejam um assalto à Casa Real da Moeda da Espanha. E ali a gente tem como personagens um grande líder chamado de professor e o seu bando de ladrões com o nome ali, cada um com o nome de uma cidade. A história é bem interessante, bem envolvente, os diálogos são impressionantes, mas mais importante é que é uma série que traz algumas mensagens que a gente pode olhar com mais cautela, parar para pensar mais profundamente quando a gente olha para o dia a dia da advocacia. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, mas antes deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Então, algumas lições que eu aprendi com essa série. Foi, em primeiro lugar, gente, conheça o seu jogo, o seu mercado, de dentro para fora. Tem uma cena que a Raquel Murilo pergunta para o professor quanto tempo eles levam para estudar cada movimento que fazemos a cada vez, e o professor diz que, para ser honesto ali, ele levou estudando tudo isso metade da vida dele. Então não é uma coisa que você faz assim de uma forma tão jogada, tão pouco estruturada. E, gente, aqui ninguém deve conhecer o seu plano de jogo, o seu mercado, os seus concorrentes, de repente uma parte oposta ali, que você está lidando numa causa jurídica melhor do que você e os seus próprios clientes, claro, as necessidades dele. Então, o professor criava todos os cenários possíveis na sua cabeça, estava sempre à frente, ele sabia todos os movimentos que a polícia, os agentes fariam e planejou esses movimentos com bastante antecedência. O professor não apenas planejou todas essas ações, mas também enviou seus membros da equipe para a tenda da polícia com uma estratégia em mente, que era monitorar ali esses movimentos da polícia, conhecendo o seu inimigo, né? Numa ideia aí do Sun Tzu, conheça seu inimigo como você mesmo e não precise temer o resultado de 100 batalhas. Então a gente tira como lição aqui planejar todos os cenários e pensar bem antes de se envolver ali nos movimentos, avaliando tudo que pode acontecer, todos os cenários possíveis. Isso é muito importante. E outra, para você poder, a segunda lição, para você poder mudar o sistema, você precisa entrar nesse sistema. Então, quando a gente compreende a outra parte, os interesses, um cliente, né, a gente pode ali inspirar, a gente pode transformar, a gente realmente pode fazer as mudanças que a gente considera necessárias, mas antes é importante que a gente faça bem o nosso dever de casa, coisa que eu vejo que muita gente falha nessa linha de só estudar o jurídico e esquecer esse todo também que faz parte da advocacia. Em segundo lugar, conecte a sua equipe a uma causa, e aqui a gente tem uma bela de uma lição de liderança. A recompensa ligada a uma causa é uma coisa maravilhosa. Pode manter aí uma equipe conectada, motivada, em direção a um objetivo específico. Gente, nada supera uma equipe que está ali inquestionavelmente conectada emocionalmente a uma missão, uma causa. E o professor faz isso muito bem. Ele conecta toda a equipe do roubo de dinheiro a uma causa emocional. E aí que realmente eles começam a grudar na missão, se unem realmente para atingir aquilo. Então, se você observar, ele faz um estudo de cada um dos membros que ele vai convocar para essa missão, a existência, né, a história da existência deles, o que aconteceu, o que era importante, o que não era, para esse recrutamento e seleção. E muitas vezes as lideranças deixam de fazer isso, seleciona de última hora, pega ali o currículo de uma forma pouco planejada, pouco estudada, não sabe como fazer ali uma entrevista, não, enfim, né? Vai lá e faz da forma mais rápida possível só para tapar um buraco, e naturalmente muitas vezes você acaba tendo sérios problemas aí de demissão, de ter que trocar equipe, etc., por conta dessa falta de um estudo claro em relação ao que você precisa para o seu escritório de advocacia, para o seu departamento jurídico, para crescer de uma forma mais estabelecida, de uma forma mais constante, mais fluida, mais harmonizada para os melhores resultados. Então, a lição número 3 aqui é que realmente, né, essa conexão dessa equipe emocional para atingir os objetivos realmente faz toda a diferença. E a lição número 4, quanto maior a recompensa, naturalmente, aí
realmente acaba sendo maior a causa e realmente mais profundas as emoções, você tem que trazer gente melhor para a sua equipe. Então, observa tudo isso, deve ter alguma coisa que você realmente precisa ali atingir em cada um para fazer essa troca, essa união entre eles e cada um se sente motivado para dar o seu melhor. As lideranças são responsáveis por isso. A gente não pode esquecer que a gente vive num mundo em que se fala muito sobre propósito, sobre você ser feliz na sua carreira, e as pessoas querem ser felizes na carreira delas. Então, quando você consegue atingir esses pontos, uma escuta ativa em relação a cada um, mostrando essa inspiração, né, levando essa inspiração, mostrando essa transformação, você realmente toca ali em pontos essenciais para que você tenha muito melhores resultados. Depois joga pelos pontos fortes de cada um dos membros da equipe para você também delegar as tarefas. Gente, conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos e também das pessoas que você chamou para estar ao seu lado faz toda a diferença. E também para você poder delegar as tarefas de acordo. Não tenta fazer tudo sozinho. Isso é uma coisa que eu vejo constantemente na advocacia. Muita gente centralizando todas as tarefas, não consegue se desenvolver, às vezes fica absolutamente assoberbado com o que tem que fazer, tendo aí, né, problemas de estresse, enfim, problemas sérios de saúde. Então é importante que a gente possa ter essa clareza, chamar as pessoas certas, conhecer esses pontos fortes, pontos fracos, dar treinamento para que essas pessoas possam crescer e você poder delegar. O professor fazia isso como ninguém. Ele percebeu que ele era o melhor em planejamento, coordenação, então ele fez essa parte. Sabia que Nairobi podia gerenciar bem a equipe do Fundidor de Ouro, então atribui essa tarefa a ela. Tóquio ali tinha qualidade de liderança, então ele deixou que ela liderasse a equipe quando necessário. Sabia que Palmeiro não toleraria, por exemplo, a Tóquio como líder, então ele antecipa tudo isso para colocar, por exemplo, o Palmeiro ali na frente da equipe. Então, compreender cada membro da sua equipe, a lição número 5, seus pontos fortes, seus pontos fracos e realmente colocá-los ali naquela posição que eles vão mandar super bem. E a lição 6, como líder, é importante saber quando também a sua equipe não está conseguindo ali atingir os objetivos do que te é atribuído, dar aquele apoio, aquele aconselhamento, trazer as soluções para que eles tenham essa sensação de pertencimento, né, de fazer parte e possam dar o seu melhor. E outro, como líder, também você é responsável por tomar todas as decisões, responsabilidade acima de tudo, mas também é preciso estar aberto aos pensamentos dos outros, às sugestões. Isso faz com que a equipe realmente se sinta ouvida e escutada, importante, faz toda a diferença para esse envolvimento. E delegar também a posição de liderança quando necessário para outra pessoa. Então, você vê na série que em vários momentos outros passam ali a portar a tocha, enquanto o professor pensa nos próximos passos como membro daí. O próximo aspecto é pesquisar e planejar. Tudo como se fosse um jogador mestre de xadrez. Você vê esse professor sendo esse jogador de xadrez, planejando os mínimos detalhes e movimentos relacionados ao assalto. Ele faz isso ali, né? Não só com uma pesquisa completa, indo para o local do assalto, fareja ali todas as pessoas importantes. Então veja, gente, quanto mais complexos, que é a lição 8, quanto mais complexos e sólidos forem as suas pesquisas e o seu plano, menos problema você vai ter, né? Você consegue avaliar esse cenário, ter uma visão estratégica, entender as oportunidades, as ameaças, isso passa por esse estudo. E a lição número 9 também é que o equilíbrio é importante. Se você vive a sua vida em extremo, o tempo inteiro você não vai ter bons resultados. Então tem aqueles momentos de descanso na série, mas você vê também quando o estresse está absoluto em todos eles, vai acontecendo ali alguns problemas mais sérios. Esse equilíbrio é extremamente fundamental para que você possa ter realmente um desenvolvimento de longo prazo. Depois, consistência e persistência percorrem um longo caminho e que a execução é mais importante do que a teoria. Então, quando você termina de planejar tudo nos mínimos detalhes e estiver ali pronto com um plano de ação, está na hora de realizar, botar a mão na massa. O professor faz isso. Não só o estudo que ele fez, depois ele dá todas as instruções necessárias, treinamento para todo mundo, passo a passo de como superar os obstáculos, né? Mas está numa hora ali de você colocar a mão na massa e ver se realmente essa teoria pode, né, ser praticada mesmo, se vai funcionar. Então não importa aí quantas táticas tenham sido empregadas para você poder realizar aquele plano, é importante que você comece a agir. Tem gente que pensa demais e não faz nada. E outro aspecto também é quando você está atuando em grupo,
você focar no plano e seguir o plano. Então você vê várias vezes na série o Berlim perguntando, né, professor, a gente segue o plano? E aí você vê que aderir ao plano, ser consistente na sua abordagem, persistir em todos os momentos, mesmo em alguns que parece que está falhando, realmente faz a diferença, porque leva a um maior caminho. Então a lição número 10 é que a execução é tão importante quanto a teoria. Se não houver ação, não há progresso. E no final você não fica com nada além da teoria. E que também a próxima lição é que ao trabalhar em equipe ou mesmo sozinho, siga o plano, gente. Começa a correr ali de acordo com aquilo que foi, né, planejado, assumindo as responsabilidades pelas suas ações, faz toda a diferença. O próximo ponto que a gente vê é a questão da luta pela sobrevivência. Você vê que aí, bom, cada organismo na Terra, nós, né, e outros tantos, lutam pela sua sobrevivência e só sobrevivem aqueles que são mais aptos. No assalto, quase todos lutam por essa sobrevivência. Quando chegam ao ponto de ruptura, então as pessoas não dão para trás, né, não jogam os papéis para o alto, muito pelo contrário, vão para cima. A Nairobi foi baleada e estava ali sem experiência. Em cirurgia, a Tóquio opera e ainda assim a Nairobi consegue sobreviver. Houve muitos casos que a série mostra que realmente desafios muito fortes vão acontecer na nossa carreira também, né? Claro, na carreira a gente não está falando de, em regra, trocas de tiro, essas coisas, né? Não é sobre isso a advocacia, mas a gente realmente precisa ser forte, lutar pela nossa sobrevivência, superar os obstáculos, né? Ser realmente ali consistente nessas ações e não nos importando tanto com esses desafios, porque eles vão acontecer. E a gente tem que ter a força, a coragem para poder superar. Então, a lição número 12, não importa o que aconteça, lute pela sua sobrevivência, realmente assim, até o último suspiro, o que é mais importante para o ser humano do que essa luta da sobrevivência. E o 13º ponto é se você atingir o fundo do poço, com certeza muitas coisas vão ser te ensinadas na vida e é o momento que você escolhe se você vai se sentir derrotado ou você vai estabelecer a base aí para esse sucesso, dando aquele impulso que você precisa para seguir em frente. Então essa resiliência, ou para muitos, antifragilidade, é fundamental no mercado hoje em dia. A 14ª lição é aprenda com as suas falhas, com seus erros, com os erros dos outros. Não tem melhor professor na vida do que esses erros quando acontecem aí, quando a gente menos espera. E definitivamente isso move a gente na nossa vida. Não adianta você errar e não fazer uma reflexão. E a 15ª lição que eu acho que a série traz é que viva, ria, ame e deixe um legado. Então realmente você vê que apesar ali dos objetivos, né, serem um tanto quanto questionáveis, isso passa na constância da série, você vê essas palavras acontecendo de uma forma recorrente para que a gente possa levar para a nossa vida, aplicar no dia a dia e ser mais feliz. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho. Se você assistiu a série, diz aqui para mim o que você achou. Se você teve outra lição que você aprendeu e gostaria de dividir aqui, embora os nossos objetivos de carreira não tenham, né, a ver com esses planos de roubo, nada éticos, mas a gente tem objetivos fortes aí para nossa vida que a gente pode pegar essas situações e fazer esse transporte para aquilo que a gente quer alcançar, para aquilo que a gente quer atingir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.